Passou, meus irmãos, tudo bem com vocês? Prazer, né, estar mandando a saudação para vocês. Espero que vocês meditem, que serve para o conforto espiritual de todos vocês. Fala comigo, estamos de volta aqui com o Yalu para continuar sua história, retrocedendo um pouco antes de chegar na situação que ele passou, que ele acabou de nos contar. Bora lá então, guerreirão? Vamos então, referente da minha vida, para ter passado por tudo isso, desde moleque, né? Eu vim passando em situação que eu não entendia. Por que tanto escape, né? Eu tinha muito escape e eu fui atropelado de carro, fiquei 15 dias na UTI, quebrei a perna em 4 lugares e muro caiu, quase caiu na minha cabeça e muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu sempre tendo escape. E aí foi passando um tempo, fui se envolvendo no crime, troca de tiro, aquele negócio sempre tudo, eu tendo escape. E livramento, casinha, na vida do crime tem muito isso. Frustração, é pessoa que você tá do lado, né, na maldade com você. É pessoa que você tá indo até a roubar junto, e a pessoa tá de olho naquilo que você tem. E eu sempre tendo escape. De eu encontrar pessoa que dizia parceiro meu na época. Ah, mas por que o fulano morreu? Ah, foi polícia. Quando foi ver, eram os próprios parceiros que tinha matado e nós nem sabia. Então era um negócio que era muito livramento, né? Muito escape na minha vida. E aí eu fui parar dentro da cadeia, lá dentro também, rebelião, pessoa conversando comigo hoje, no outro dia a pessoa já estava morta, morreu, foi pro PS de rua. E então é muito livramento, muito escape. Aí eu comecei a entender que não era normal uma pessoa que estava vivendo aprontando, fazendo tudo errado e tendo escape, tendo livramento. E aí eu comecei a ver que não era normal. Eu pensava comigo mesmo, mas eu fiz tanta maldade, eu fiz tantas coisas ruins e eu ainda tô tendo oportunidade. E o que acontece? Eu fui para dentro de uma cadeia, chegou um tempo que começou a aumentar mais o ódio, começou a aumentar mais a fúria, mas aquilo ali era tudo um propósito, né? Um propósito de Deus na minha vida. Aí eu fui vendo que aquilo que eu passava, tudo aquilo que eu tinha feito, não ia levar eu em nada, só ia levar eu mais ao buraco, mais ao abismo. E aí quando eu comecei a ver que minha família estava padecendo junto comigo e eu não tinha esperança quando que eu ia sair dentro de uma cadeia, e ali apareceu uma proposta para mim, uma proposta que no olhar do crime era até uma proposta boa, entrar pro comando PCC. E a minha esposa que está comigo até hoje eu tenho 2 filhas com ela, eu virar para ela e falar para ela que eu estava com o estatuto na época do comando e recebi um convite para mim entrar, porque eu já não ia sair mais da cadeia, eu não ia sofrer tanto se eu entrasse pro PCC dentro de uma cadeia. Mas a minha esposa, com muitas forças aqui na rua, orando, né, pedindo para Deus, que ela não queria eu do jeito que eu era, nas coisas erradas, ela queria eu mudado, queria que Deus tirasse eu de lá mudado. E ela vinha falar de Jesus para mim na época, eu falava não vem falar de Jesus para mim não, porque eu era ignorante, não conhecia. Então, através de todo esse vento na minha vida, eu tive de recorrer em alguém. Fui tentar recorrer em advogado, não consegui. Fui tentar recorrer em amigo, não consegui. Fui tentar recorrer em família, não consegui. Fui tentar recorrer em várias formas e não consegui nada. E quando eu vi que pra mim já não tinha mais jeito, e as pessoas falando, tem um Deus que muda, tem um Deus que existe. E eu começava a falar assim, mas espera aí, se tem um Deus que existe, é a minha situação. E nisso Deus permitiu um pastor uma vez ir dentro de uma cadeia e ele falou, eu vim aqui, eu tô aqui dentro aqui, inocente, eu tava trabalhando, não mexo com nada de errado, mas eu vim aqui, jovem, só para falar que Deus manda falar isso para você, que vai mudar a sua vida.
Mas para você ser forte, se afasta do crime, sai fora e ele vai te arrancar daqui. Eu dei risada, falei, como isso? Minha cadeia é quase 40 anos. E ali eu comecei, chegou um dia num pátio, eu acordei num dia angustiado, é o dia mau, e sem esperança, e aquele vontade de não viver mais, e sem esperança nenhuma. Aí eu peguei com orgulho meu, eu peguei e fechei o lençol, entrei dentro de uma cama lá, que era de concreto, que chama, é uma burra, né? É uma jega que fala, e fechei com o lençol. E ali eu cheio de orgulho, esperei todo mundo sair, tá todo mundo pro pátio andando ali, eu peguei e pus o joelho ali naquela cama ali, e falei, Deus, se o Senhor existe, me mostra uma luz nos meus processos, porque eu não sei, será que meu mundo é esse? Será que eu nasci para morrer dentro desse lugar? E ali eu orando, daqui a pouco eu ouvi, eu não esqueço mais. Uma voz assim, uma voz que não tem como explicar, não é voz humana, não é voz de... É uma voz que é uma voz sobrenatural, que falou, filho, não tema que eu sou contigo. Falou comigo 3 vezes, filho, não tema que eu sou contigo, filho, não tema que eu sou contigo. Aquilo lá me deu uma alegria dentro de mim, que eu nunca tinha recebido uma alegria daquela, dentro de uma cadeia daquela. Da minha situação, uma alegria que eu nunca tive. E ali eu peguei e abri o quieto, assustadão assim, não entendendo nada. Falei, peraí, eu não tô sozinho. Eu não tô sozinho. Se Deus existe, ele falou comigo agora. Mas eu não podia falar para as pessoas que eles iam falar que eu tava ficando louco. E eu guardei para mim, eu comecei a fazer prova com Deus. Eu comecei a falar, Deus, se for o Senhor que falou comigo dentro daquela cama lá, o Senhor me mostra um sinal. Aí chegou, Deus usou o pastor mais uma vez, falou, hoje você vai ter uma tentação dentro da sua cela, seja forte, não cai nela. A tentação que foi era o que? Eu era uma pessoa que eu estava revoltado de tudo. Eu estava cheirando muita cocaína dentro da cadeia, eu estava fazendo muitas coisas lá dentro. Então o que acontece? Eu estava revoltado. E ali o diabo permitiu o rapaz comprar 5 gramas de cocaína e chamar só eu para usar. Na hora eu lembrei a palavra do pastor, não cai na tentação. E eu peguei e segurei e falei, não vou usar mais. E a situação é o seguinte, o que aconteceu? Eu peguei, fiquei lá, fechou a tranca, tudo legal, consegui resistir à tentação. E eu dormi, chegou na madrugada, a televisão tava chamando minha atenção. Eu acordei na madrugada querendo arrumar uma discussão, uma televisão ligada até agora, né, que eu tava com uns pensamentos ruins ainda, tava ainda nas coisas erradas. Mas cheguei na hora, eu olhei, todo mundo de quieto, fechado, todo mundo dormindo. E a televisão chamando minha atenção. Na hora que eu peguei nervoso, falei, deixar a televisão ligada, brincadeira. E fui para desligar a televisão. Na hora que eu fui com o dedo para desligar a televisão, muitos falam mal desse pastor, Valdemir Santiago. Esse pastor, ele veio andando na frente da televisão, assim, lembra até hoje. Ele falou assim, aí jovem, não desliga a televisão não. Você não pediu uma resposta para Deus hoje? Então Deus manda falar para você isso e isso. E começou a revelar tudo que eu tinha oculto com Deus, as provas que eu estava querendo com Deus. E ali eu não consegui me conter, eu comecei a chorar. E ali eu vi que no fundo do túnel tinha uma esperança que Deus existia, porque tudo era coisa que era eu e Deus só, mas ninguém sabia. E Deus usou aquele homem. E ali eu comecei a chorar, as pessoas começaram a acender a luz abrir os quietos. E aí o que está acontecendo? Eu falei, não, deixa eu aqui. E era eu e Deus. E passou no outro dia, para você ver que a prova de Deus, que a resposta de Deus, que ele é vivo e é verdadeiro, veio depois, no outro dia, 3 horas da tarde. O que eu fui parar? Fui parar num júri. Fui pro paredão. Do nada. Era processo, estava parado há muito tempo. Então veio tudo em sequência, tudo resposta. E ali eu fui pra júri, né? Fui numa tentativa de homicídio. E na época a mínima da tentativa era 12 anos. E ali o que acontece? Eu peguei e fui pro paredão, pra júri, assim do nada. E eu falei, meu Deus, mas vou pegar mais 12 anos agora, eu não saio mais da cadeia. E eu já tava cheio de BO. Mas aí o que aconteceu? Aí eu fui condenado nesse BO. E Deus usou um polícia na época lá. Falou assim, ó jovem, Deus vai te tirar dessa, mas ele quer você na presença dele. Era evangélico. E eu não entendendo nada. E eu falei assim com muita fé mesmo. Falei, se ele me tirar desse BO, eu vou pra igreja. E ali eu fui condenado. Peguei 6 anos semi-aberto.
para 12 anos foi uma vitória muito grande. Eu saí glorificando lá. Mas mesmo assim eu ainda comecei a querer pôr Deus na parede. E aí Deus mostrando, e Deus falando, e quebrando as cadeias. Eu comecei o que? Se afastar das coisas erradas. Eu comecei a ver que eu não estava sozinho mais. Eu não estava já confiando mais em advogado da terra. O advogado da terra só jogava areia, só... Muitos olhavam para os meus processos, minha esposa falava... E minha esposa ia na igreja e Deus falava assim, ó... Pode pôr qualquer advogado da terra. Ele vai sair no meu tempo. E nisso daí eu comecei a ver que eu não estava sozinho. E ali eu comecei a se afastar das drogas, comecei a se afastar dos amigos, das pessoas que estavam nas coisas erradas, querendo fazer coisa errada aqui fora. E ali eu comecei a fazer prova com Deus e Deus começou a mudar meu caráter. Deus ele começou a abrir a minha visão. Eu comecei a olhar o mundo de outra forma. Que o que eu estava fazendo estava totalmente errado. O que acontece? Deus me deu uma luz, Deus abriu meus olhos. A escama caiu. Então eu comecei a ver que Deus existia. E ali Deus ele foi arrancando todas as escamas. Deus ele começou a quebrar minhas cadeias. Deus ele começou a abençoar. Me jogou numa colônia. A maior da América Latina. Fiquei lá um bom tempo. O que acontece? Deus ele me deu estratégia, falou assim, Deus ele falou que ia mudar meu casamento, ia mudar minha história, que ia trazer minha família através da minha vida. Deus falou, se cumpriu na minha vida. Então o que acontece? Eu tava num túnel, num lugar que não tinha mais esperança. Mas quando eu vi que Deus existia, eu vi que minha vida mudou de um dia pro outro. Então o que eu tô passando aqui para deixar a minha história, que tem muitos livramentos que Deus tem dado, muito livramento que Deus tem feito na minha vida e eu tava cego, ignorante. E como isso, que eu fazia as coisas erradas e sempre se dava bem, porque o próprio Deus tinha misericórdia da minha vida e Ele sempre me livrou. Mas quando eu caí lá dentro, eu vi que eu não estava sozinho, que Ele estava me guardando. Toda a trajetória da minha vida, o livramento, era Ele que estava comigo. Então, hoje para mim estar aqui, tá falando isso daí, é porque hoje eu vejo o jovem no dia de hoje tudo cheio da emoção, o jovem tudo cheio de orgulho, usando droga, acabando com sua vida. A nossa vida é tão curta que a pessoa começa a usar cocaína, usar maconha, começa a ter o neurônios embora, a pessoa começa a não lembrar mais das coisas, e a pessoa começa agora a se acabar, e tá pensando que tá bem bom, tá legal, mas não, tá acabando com a sua saúde. E o que acontece? Quando cai numa cadeira de roda, ou cai dentro de uma cadeia, ou a família fica sofrendo, então a pessoa não enxerga nada disso. No momento é droga, é prostituição, é mulher, na hora é tudo mil maravilha. O diabo ele faz assim, ó, pra nós. Tudo parece que tá um mar de rosa ali, mas por trás tem um laço do inimigo. Então eu tô aqui para falar pro jovem no dia de hoje. Hoje, pessoa que tá do passado meu, muitos se espelharam. O jovem no dia de hoje ouviu falar de mim. Muitos já pensam que eu tô até morto, né? Tem pessoa que me vê hoje, o que Deus já fez na minha vida, hoje o que eu sou, né? O caráter, né? Hoje eu sou um presbítero da casa do Senhor. Hoje eu tô na igreja. Hoje Deus restaurou meu casamento. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o que acontece? As pessoas hoje em dia eu fico vendo o jovem tudo cheio da emoção, arriscado de tomar um tiro do nada, arriscado de cair numa cadeia, pegar uma mega, uma rebelião, tomar tiro de verdade. Na época que eu tava dentro da cadeia, os polícias entrou dando tiro de verdade. Eu vi pessoa morrendo com tiro de ponto .40 lá dentro. Esse tiro não podia pegar em mim ou em outras pessoas, mas Deus guardou. Então tô aqui para falar para vocês que a vida é curta e a vida é maravilhosa para viver. Tem de saber, a Bíblia diz que um abismo puxa o outro. Então cada vez que a pessoa vai fazendo maldade, vai fazendo as coisas, mais coisa ruim ele tá trazendo para a vida dele. Não só atrai ele, mas traz a família, porque é a família que sofre. Então a miséria, a doença, cadeia, isso daí tudo é coisa satânica na vida do ser humano. E Deus ele deixou bem claro que falou para Abraão. Falou: Abraão, bendito será a família da terra. Então o que acontece? Então a família é um presente de Deus. Mas a Bíblia fala que o diabo ele vem roubar, matar e destruir. Então o diabo ele quer tocar na família. Então se ele pegar um da sua família, um irmão ou você, vai atingir a família toda. É o alicerce da casa, vai arrebentar. Aí a mãe que sofre tanto vai voltar a beber, vai para as drogas, o filho, e vai virar aquele negócio. É a estratégia do inimigo. Então o que eu falo para você, a nossa família, se nós não levar coisa boa para dentro da nossa casa,
nós vai acabar levando o próprio Satanás, como eu fiz isso. Eu levei o próprio Satanás pra dentro da minha casa. Eu levei coisa roubada pra dentro da minha casa. Eu levei mulher. Eu levei prostituição pra dentro da minha casa. Eu levei arma pra dentro da minha casa. Então aquilo lá eu tava levando o próprio Satanás pra dentro da minha casa. Arriscado. Quantas vezes minha mãe acordar, encontrar eu com 12, encontrar eu com 24, com espingarda, com oitão, quadrada, tudo. E minha mãe falar assim: meu filho, mas que é isso? Se os polícia pegar nós tudo aqui dentro, vai matar todo mundo. Por que você tá assim? Por quê? Não dormia direito, com guerra com polícia, com guerra com criminoso. Que vida que eu tava vivendo? Então eu se assustava até com minha sombra. Eu tava nesse ponto. Então o que acontece? Então tem pessoa que o jovem no dia de hoje não imagina como que é o crime, tá começando, tá pensando que é um mar de rosa, mas tem muito espinho. Tem muito espinho e às vezes o inimigo, ele quer encurtar nossa vida mais rápido. Quando Deus tem uma misericórdia como ele teve da minha vida. Então eu tô deixando para avisar o jovem: desperta você do sono da morte. Eu tô passando aqui para falar, né, da minha história. E eu vou ter maior oportunidade. Eu tenho muitas coisas para falar da minha vida, porque é uma história que é para edificar, é para fazer você enxergar, que às vezes você deve estar passando por isso. Tudo que você passou. Teve uma vez que eu falei para um amigo meu assim, eu falei: rapaz, sai fora do crime. Um rapaz mais novo: não, que você não viu as novinhas, e começava tudo com esse negócio, com as mulheradas. Falei: rapaz, tudo que você já tá vendo, eu já vi. Tudo que você tá vendo agora, eu já vi. E isso daí é caminho de morte, cara. Sai fora. Mas eu já tava falando pra ele, mas meu coração já tava, meu olho já tava vendo outras coisas. Eu já tava enxergando um pouco. Então eu já tava falando pra ele: rapaz, pula fora. Você é um cara novo, sai fora, porque o caminho é caminho de morte. E cuidado. Ah não, você fala isso daí que não sei o que, porque você tá aqui dentro, mas sai lá fora. Falei: rapaz, sai fora. Eu já vi tudo isso que você tá vendo. Passou 3 dias, mataram ele. Ganhou a liberdade, eu lá dentro ainda. Mataram ele. Valeu do quê? Então é pessoa que tá tudo cheio da emoção. Tudo é passageiro. A Bíblia diz que o diabo ele veio roubar, matar e destruir. E se nós não vigiar, o inimigo ele não quer brincar com a vida de ninguém. Ele quer destruir, ele quer acabar. O prazer dele é jogar a família na lona, quer tirar a vida da família, ele quer envergonhar. Porque é um bem de Deus na nossa vida. Deixando, então eu vou essa história. E tem muitas coisas para me falar ainda do meu testemunho, da minha vida, da minha história, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. Jovem, você que tá começando, pula fora. Melhor coisa que você faz. Eu falo isso daí de experiência própria para você. Eu tô vivo é pela misericórdia. Você tá de pé ainda pela misericórdia de Deus. Mas se você continuar, você escutar esse testemunho, continuar no crime, você pode se dar mal. Às vezes você não vai ter a oportunidade que eu tive. Às vezes você pode descer a sepultura até mais cedo. Então enxerga, porque o diabo ele tá furioso. O fim dos tempos tá chegando, mano. O fim dos tempos tá chegando, Jesus ele tá voltando e pode tirar a sua vida. E se a misericórdia de Deus não tiver na sua vida, você pode ir embora mais cedo. E é isso que é o prazer do inimigo, é levar, cefar nossas vidas. O inimigo não quer que eu e você tenha família. O inimigo não quer ver nossa família feliz. O inimigo não quer ver nossa conquista. Não quer ver nada disso, ele quer destruir. Então, mas não deixa. Quando você vê isso daí, você tem que sair fora das coisas erradas. Então tô passando nesse grupo aqui para estar passando para vocês. Enxerga quanto é tempo, tá bom? Acorda, louvado seja Deus nessa noite. Essa história, esse é um pouco da história do nosso irmão. É para se pensar, né? É para se pensar. Talvez você esteja passando por alguma situação semelhante, algum pensamento semelhante. Tem saída. Tem saída. Você está escutando que tem saída. Vale a pena. Eu quero agradecer do fundo do meu coração o nosso irmão Yalu, no coração, contou um pouco da sua história, da sua trajetória. Hoje eu acompanho e posso ver Deus na vida dele. Eu posso sentir que Deus tem feito na vida dele. Eu sou muito grato por ele ter aceitado de participar desse projeto que está se iniciando. E vai ter uma nova oportunidade, a gente vai falar mais com ele, conhecer mais um pouco da vida dele, acompanhar essa trajetória. Tá bom, meu irmão? Amém. Obrigado. Que Deus abençoe. E assim a gente se despede.
Deus abençoe. Fala comigo. Falou.